Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 38º dia de propósito, queridos. Que bom! Nós estamos avançando, não é? Estamos avançando. Hoje é dia 7 de fevereiro, né? Já estamos no segundo mês aí desse ano de 2021. E mais do que isso, né, queridos? Já estamos aí no nosso terceiro livro da Bíblia. Estamos aí com esse propósito poderoso para este ano, até o dia 31 de dezembro, estamos fazendo esse propósito e venceremos a totalidade, a integralidade da Bíblia, né? Você sabe que antes de chegar até aqui hoje, primeiro que eu estava num culto maravilhoso, né? Hoje pela manhã, na igreja, da família que eu faço parte, né? E me enchi muito ali de instruções do Senhor, mas mais do que isso, quando eu estava aqui fazendo o devocional, né, dessa leitura poderosa aqui que hoje estamos em Levítico 19, 20 e 21, sabe que o Senhor falou comigo, queridos, tão poderosamente, tão profundamente, que eu não tive como me conter, assim, emocionalmente, sabe? Realmente eu acabei chorando ali com a instrução que veio do Espírito Santo para as nossas vidas hoje. Então, antes de mais nada, eu já quero compartilhar com você, se você ainda não está fazendo esse propósito comigo, que você possa começar, sabe? Porque a vontade de Deus para nós é realmente se revelar, é trazer uma nova vida para as nossas vidas, sabe? É trazer instruções para nos salvar, porque até aqui talvez você tenha vivido coisas e tenha passado por situações que não foram tão boas assim, talvez decisões que você tomou, que fez com que consequências chegassem para você por causa do erro, né, queridos? Porque todas as nossas ações e escolhas, elas trazem para nós uma consequência. Isso é um fato, isso inclusive é independente, tá bom? De sermos cristãos ou não, nós sabemos que há uma consequência por causa das nossas escolhas. E o propósito de Deus, de se revelar a nós, é exatamente nos direcionar nas nossas escolhas, para que possamos ser mais assertivos nas nossas escolhas, entende? Então a vontade de Deus, desde o princípio, sempre foi se revelar a nós para quê? Para que nós pudéssemos ser mais assertivos, para que nós pudéssemos ter mais comunhão com Ele, para que nós pudéssemos ser melhores, né? Cada dia mais nos parecermos com Ele, porque desde quando Ele nos criou, Ele já nos criou a sua imagem e semelhança, mas aí por causa do pecado, tudo foi corrompido, né? Muitas coisas foram mudadas. Então a vontade de Deus é que nós venhamos voltar, né? Converter para o plano original, para o plano de ser parecidos com Ele em tudo, queridos, no nosso caráter, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, em todas as coisas, entende? Então tá aí a importância de você se expor a essa palavra, conhecer a palavra, conhecer a Deus, né? Para que o seu ano de 2021 e todos os anos que estão por vir na sua vida sejam anos melhores, para que todas as decisões que você venha tomar na sua vida, independente de qual área seja, sejam decisões assertivas, seja para o seu esposo, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, ministerial, familiar. Entende? Nós precisamos dessa palavra nos guiando, né? Nos direcionando, nos mostrando o caminho em todo o tempo, tá bom? Minha amiga Gleice, um beijo, seja bem-vinda, viu? Cauã, Tiago, sejam bem-vindos, viu? Tá bom? E todos vocês que estão aí conosco assistindo agora, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero, antes de mais nada, lembrando você que nós estamos hoje no 38º dia desse propósito. Eu quero, antes de adentrar nessa palavra aqui, fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Então você que pode, vamos orar agora, tá bom? Vamos orar, que você possa apresentar a sua vida ao Senhor e mais do que isso, que você possa pedir ao Senhor hoje, enquanto oramos, que essa palavra, que a palavra dele revelada, realmente eu encontre você, encontre o seu entendimento e que tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor e que toda mentira, que todo sofisma, que tudo aquilo que não vem do Senhor mesmo para você, que seja tirado e que algo novo seja acrescentado em você, sabe, moldes novos, sabe, vestes novas, que ajustes cheguem em você, para que você possa viver a vida
extraordinária, a vida abundante que Jesus já conquistou para você nessa terra, tá bom? A vida abundante, eu só queria te lembrar, ela é para ser vivida aqui na terra, sabe? Existe uma vida eterna, a vida eterna é no céu, mas a vida abundante que Jesus conquistou foi aqui na terra para eu e você vivermos. Então que nós possamos pegar essa palavra hoje e entender que essa vida abundante é para que eu viva e é para que você viva em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, muito obrigada. Obrigada porque a vontade do Senhor, Pai, ela é boa, perfeita e agradável em todo tempo. Que nós possamos entender isso, que hoje o nosso entendimento seja renovado, seja transformado, que o Teu Santo Espírito possa nos convencer, Pai, que precisamos melhorar, que existem coisas em nós que precisam ser retiradas, Pai, e que coisas novas precisam chegar, Pai. Pai, a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é uma lâmpada, Pai, para os nossos pés, que vai nos mostrando realmente toda a verdade, vai nos iluminando, vai tirando todas as trevas, toda a ignorância, e vai nos mostrando, Pai, o verdadeiro caminho, o verdadeiro e vivo caminho, Pai. Eu oro pela vida do meu irmão e pela vida da minha irmã agora, para que entendimento seja aberto, Pai, para que o seu coração, a sua mentalidade, Pai, esteja agora muito receptivo, para que eles recebam, Pai querido, essa palavra, para que eles recebam encorajamento, ânimo, força, Pai, do Senhor, alegria, paz, para continuar nesse propósito até o dia 31 de dezembro, Pai, recebendo mais do Senhor através da sua palavra, recebendo direções, Senhor, para essas tomadas de decisões que todos os dias precisamos tomar, Pai, que todos eles, Pai, estejam guiados pelo Teu Espírito em todo o tempo. É a oração que eu faço por cada um deles, é a oração que nós fazemos em unidade agora, em nome de Jesus, amém? Então que bom, queridos, que bom que você tá aí, amém? Aqui no Distrito Federal tá fazendo frio, né? Esses 2 últimos dias, ontem foi muita chuva, hoje já deu uma chuvinha também, mas ainda está frio e nada vai nos parar, né, queridos? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que andamos de ré, né? Não, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que vamos adiante, então vamos adiante com tudo isso que o Senhor tem para as nossas vidas, tá bom? Olha só, hoje nós vamos ter que fazer a leitura integral do capítulo 19, 20 e 21, mas eu vou te dizer por quê. Vou fazer já um resumo, mas a gente vai precisar fazer leitura. Porque aqui, queridos, o Senhor estava instruindo o povo de Israel para que eles não errassem. Então o Senhor veio dizendo para eles qual era o propósito, o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer e as consequências que eles teriam se eles desobedecessem. Então, um entendimento que eu já quero que você forme antes de nós fazermos a leitura é o seguinte, queridos. O Senhor falava para o povo para que eles fossem santos como o Senhor era santo, porque nessa época aqui já havia pecado, já haviam outros deuses, já havia muita coisa errada. Então o Senhor tinha separado um povo, né? O Senhor tinha separado os israelitas, tinha tirado os israelitas ali do Egito com um propósito de levá-los para Canaã, que era a terra prometida, uma terra maravilhosa que manava leite e mel. Mas para que ele queria isso? Ele queria separar aquele povo, exatamente como no texto, quando nós formos ler, você vai ver o Senhor falando que aquele povo era dele. Olha, sejam santos como eu sou santo. Sabe por quê? Porque eu separei vocês dos outros povos, vocês são meus. Olha que coisa mais linda, que cuidado do Senhor falando com aquele povo, que aquele povo era dele. Então, queridos, talvez algumas coisas aqui, quando nós formos fazer a leitura, você vai pensar assim, nossa, que duro isso. Ai, como o Senhor for duro, mas não era, queridos, era proteção, era cuidado, né? Nós sabemos que o Senhor, ele é um pai, e como um pai, ele corrige. Queridos, quando a gente corrige, a gente faz a correção, né? Porque ama. Quando a gente não liga, quando pra gente tanto faz, a gente não vai corrigir, né? Mas aqui, durante a leitura anual, você vai ver que o Senhor, ele tá sempre tentando se aproximar de nós, e que ajustes e que correções são necessários. Então aqui, nesses capítulos em Levítico, querida, acontece muito isso. Até aqui, né, o que nós temos lido, o Senhor está instruindo o povo, como é que o povo faz para ofertar, como é que o povo faz para ser perdoado, o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer. Então, capítulo 19, 20 e 21, o Senhor continuou dizendo para eles, o Senhor dizia para Moisés, Moisés dizia para o povo, Moisés dizia para Arão, que era seu irmão, né, que era o sacerdote, e os seus filhos também, que eram sacerdotes, né, os sumos sacerdotes também. Então, sempre Deus estava, eu queria que você entendesse isso, Deus sempre
está dando instruções do que hoje nós somos a igreja, mas antes para os israelitas ele estava dizendo, olha, não façam isso, se vocês fizerem isso vocês vão morrer, se vocês fizerem isso, vocês vão estar dando lugar, o quê? A desobediência, ao pecado, então vocês também vão morrer, vai ter uma consequência disso, não façam isso. Então, queridos, há uma consequência pelos erros, e aqui nós vamos ver o Senhor então enfatizando isso hoje, sobre as consequências dos erros, se eles desobedecessem ao Senhor, tá bom? Então eu queria que você não ficasse sem paciência, frutifica no Espírito e nós vamos fazer a leitura, vai ser algo muito lindo que o Senhor vai fazer e você vai ver tudo isso que eu já estou antecipando para você, o Senhor falando aqui com o povo. Rosa, seja muito bem-vinda, preciosa de Deus. Amém, queridos? Então nós vamos fazer a leitura. Pega a sua Bíblia, então, nós estamos em Levítico, vamos fazer a leitura do 19 ao capítulo 21, e lembrando que esse propósito é o nosso propósito de leitura total da Bíblia. Todos os vídeos estão salvos aqui no feed, tá bom? No feed do Instagram e do Facebook. E eu tenho mais uma novidade para você. Agora, todos esses vídeos também estão no YouTube, no nosso canal lá, Exalando Vida Oficial. Porque às vezes tem pessoas que não têm, né? Não tem muito acesso a Instagram, Facebook. Então, se você conhece alguém que gostaria de fazer esse propósito de leitura total da Bíblia, mas ainda não está fazendo, Raíssa, seja bem-vinda, minha preciosa, em nome de Jesus, boa tarde. Se você conhece alguém que gostaria muito de fazer esse propósito de leitura total da Bíblia, mas não tem, né? Rede social, não acessa Instagram, Facebook, não consegue ainda lidar muito bem com as redes sociais, encaminha o link lá do YouTube. Me segue lá, Exalando Vida Oficial, é o nome desse canal poderoso que o Senhor me deu. E ali, queridos, todos os dias, ali a gente já está publicando todos, né? Hoje nós já estamos em Levítico, terceiro livro, mas a gente começou a publicar todos lá agora. Então, Gênesis, Êxodo, até chegar em Levítico, vamos estar ajustando tudo. E aí você encaminha para que todos possam acompanhar e receber esse resumão, esse feedback que nós fazemos aqui todos os dias até o dia 31 de dezembro. E assim nós batemos a nossa meta de leitura total da Bíblia. Combinado? Então tá, sem mais delongas, vou beber uma água aqui enquanto você pega a sua Bíblia. Vai lá, pegue sua Bíblia, por favor. Já pegou? Nossa, você tá muito rápido hoje, meu Deus, parabéns. Então vamos lá? Olha só. Então capítulo 19, como eu disse, o Senhor vai continuar dando as instruções aqui do que o povo deveria ou do que o povo não deveria fazer. Então capítulo 19 começa assim, né? O Senhor então dizendo a Moisés: Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam deuses de metal para vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem sacrifícios de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de tal maneira que eu o aceite. Comam das ofertas no dia em que forem apresentadas ao Senhor. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte, mas as sobras do terceiro dia terão de ser queimadas. Se alguém ou alguma coisa do sacrifício for comida no terceiro dia, isso será uma abominação e não será aceito. Se alguém comer da oferta no terceiro dia, será culpado e sofrerá as consequências da sua transgressão, porque profanou o que é santo ao Senhor. Por isso, será eliminado do meio do meu povo. Quando você fizer a colheita da sua terra, deixe de colher nos cantos dos terrenos cultivados, e não ajunte as espigas que caírem da sua colheita. Não faça a segunda colheita da sua vinha, nem apanhe as uvas que caírem no chão. Elas são para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E continua aqui o Senhor dizendo: não roube, não minta, não engane os outros, não jure falsamente pelo meu nome, profanando dessa maneira o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não jure falsamente pelo meu nome, profanando dessa maneira o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não explore o seu próximo, nem roube dele. Não fique até o dia seguinte com o salário de um trabalhador pago por dia de trabalho.
Não amaldiçoe o surdo, nem faça tropeçar o cego, mas tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando você julgar alguma causa, não cometa injustiça, não favoreça o pobre, nem procure agradar os poderosos. Seja justo para com o seu próximo. Não fique falando mal de todo mundo. Olha aqui, o Senhor falou no versículo 16. O que é isso? Você ficar espalhando mentiras aí uns dos outros, fazendo fofoca, né? Olha só, ele continua dizendo aqui no versículo 16, não faça acusações falsas. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no seu coração contra o seu irmão, mas repreenda-o com franqueza, para que por causa dele você não cometa um pecado. Não procure a vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor, obedeça as minhas leis. Não cruze animais de espécies diferentes, nem semeie duas sementes de espécies diferentes nas terras. Não use roupa feita com vários tipos de tecido. E se um homem cair em relações sexuais com uma escrava, que era noiva de outro homem, que não tenha sido ainda resgatada, nem coloque em liberdade, ambos serão castigados. Mas não serão mortos, porque ela não é livre, ela é escrava. Mas o homem que pecou terá de trazer um carneiro como oferta ao Senhor pela culpa à entrada do tabernáculo. Versículo 22, queridos, acompanha aí, capítulo 19, versículo 22. O sacerdote oferecerá o carneiro da oferta pela culpa a Deus, e assim obterá o perdão dos pecados perante o Senhor. Assim o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra prometida, lembra que o propósito era a terra prometida? Pois é, então aqui o Senhor já está dizendo, ó, quando vocês entrarem na terra prometida e plantarem árvores frutíferas de toda espécie, não comam fruto delas nos 3 primeiros anos de produção. As frutas produzidas dentro desse prazo são impuras. O que seria aqui considerado impuras, queridos? São incircuncisas, aqui o Senhor está dizendo, tá bom? A produção do 4º ano será dedicada totalmente ao Senhor. E será uma oferta de louvor ao Senhor. Somente no 5º ano vocês poderão comer as frutas dessas árvores. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele disse que aumentaria a sua produção no 5º ano. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam coisa alguma com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não façam o corte arredondado do cabelo, nem aparem as pontas da barba. Não façam cortes no seu corpo, nem marquem o seu corpo com coisa alguma. Eu sou o Senhor. Já estamos terminando o capítulo 19, tá? Versículo 29. Não desonre a sua filha, entregando-a à prostituição, para que a terra não se contamine, nem se encha de maldade. Guardem os meus sábados e reverencie o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor, o tabernáculo aqui é o santuário, tá bom? Não se tornem impuros procurando os que consultam os mortos. Quem que eram aqui? Eram aqueles necromantes, tá bom? Da época. Nem os procurem adivinhar o futuro, pois vocês serão contaminados por eles, tá? Se vocês fizerem isso. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença de pessoas idosas e deem a devida honra aos anciãos. Temam ao Senhor, temam a Deus. Eu sou o Senhor. Não explorem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem naturais do povo de Israel. Amem os estrangeiros como a vocês mesmos e lembrem-se que um dia vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aqui ele termina dizendo, não julguem de maneira desonesta, usando medidas falsas de comprimento ou de quantidade. Usem balanças justas, pesos e medidas exatas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. Obedeçam rigorosamente as minhas leis. Obedeçam. Lembra que falamos sobre isso? É obedecer, queridos. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Assim nós terminamos o capítulo 19. Então, observação que eu faço para você mais uma vez. Aqui o Senhor estava instruindo o povo ao que o povo deveria fazer e fazendo um alerta para que o povo não praticassem certas coisas, né? Para que o povo obedecessem ao Senhor, porque assim eles iam ir bem em tudo que eles fizessem. Amém? Agora, no capítulo 20 aqui nós vamos ver que
No 20 e no 21 nós vamos ver que aqueles que desobedeceram, seja bem-vindo, Bira, paz do Senhor, meu irmão. Todos aqueles que praticaram coisas contrárias à palavra sofreram uma consequência. Então aqui quando nós continuarmos a leitura do capítulo 20, vocês perceberão isso, olha só. Então capítulo 20 disse assim o Senhor a Moisés, continua dizendo: diga aos israelitas então, qualquer israelita ou estrangeiro que vive no meio do meu povo e que sacrificar um dos seus filhos a Moloque terá de ser morto. Quem era Moloque aqui, queridos? Moloque, eu quero dizer para vocês, eram os deuses estranhos daquela época, tá bom? Olha só, se você fizer isso, você vai ser apedrejado pelos líderes do povo. E se eles não fizessem isso, os líderes, querido, a palavra vai nos dizer o seguinte: eu mesmo me voltarei contra aquele homem e farei que seja eliminado do meio do seu povo, pois deu seu filho a Moloque. E com isso, ele contaminou o meu tabernáculo, profanando o meu nome. Se os líderes do povo deliberadamente fecharem os olhos quando um homem entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar que continuem vivendo, eu mesmo voltarei contra ele, contra sua família, e eliminarei aquele homem e todos os que deixarem e seguirem Moloque. Então você está fazendo uma observação aqui para outros deuses, né? Pessoas que sacrificavam seus filhos a outros deuses e a consequência que isso traria. Inclusive, se os sacerdotes não tomassem providência, o Senhor está dizendo que ele faria com os sacerdotes, com os líderes, né? Com aqueles que teriam que tomar providência quanto àquilo. Então, olha só, continuando o versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consultar necromantes. Lembra que nós falamos sobre isso, queridos? Hoje seriam as cartomantes, né? No popular aqui dizendo. Por quê? Porque esse povo consultava espíritos, queridos. Invocavam espíritos, né? Dos mortos, eram os médiuns, né? E nós sabemos que essa prática, queridos, até os dias atuais, elas existem. Então, aqui o Senhor fazendo... Olha quantos anos fazem. E o Senhor já fazia um alerta para aquele povo, né, queridos? Que eles não deveriam fazer isso. Então o Senhor está dizendo, se você fizer isso, eu os eliminarei do meio do meu povo, do meio dos israelitas, né? Portanto, consagrem as suas vidas e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam a todos os meus mandamentos. Mais uma vez o Senhor dizendo, obedeçam e pratique-os. Eu sou o Senhor, o Deus que os santifica. Queridos, santificação aqui é como a gente já mencionou, é porque aquele povo o Senhor tinha separado para ser dele, né? Vocês são o meu povo, então a separação aqui, a santificação é porque o Senhor tinha separado esse povo para ser diferente dos demais povos que já existiam na época aqui, e você vai ver isso na nossa continuação da leitura aqui. Versículo 9. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será condenado à morte. Essa pessoa é responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o seu pai e a sua mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu pai, estará desonrando o seu próprio pai. Os dois adúlteros, o homem e a mulher de seu pai, serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora... Tira, por favor, amor. Obrigada. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos terão de ser mortos, cometerão depravação. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Aí continua dizendo aqui sobre pecados sexuais. Ó, se um homem tiver relações sexuais com outro homem, o homossexualismo aqui no caso, né? Ambos terão de ser mortos por causa do ato imoral, e eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher ou com a mãe dela, comete um ato perverso. O homem e as duas mulheres terão que ser queimados para acabar com a maldade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois terão de ser mortos. Se uma mulher tiver relações sexuais com um animal, ambos serão mortos, e eles mesmos são responsáveis pela sua própria morte. Se o homem tomar por mulher a sua irmã, filha de seu pai ou da sua mãe, tiver relações sexuais com ela, pratica uma coisa muito vergonhosa. Eles serão eliminados na presença do povo de Israel. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá o castigo da sua maldade. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante o seu período menstrual, ambos serão expulsos do meio do meu povo, porque se tornarão impuros por quebrarem a lei da pureza. Não tenham relações sexuais com a irmã do seu pai.
nem com a irmã de seu pai, pois são parentes próximos, e quem se envolver com uma parente próxima sofrerá o castigo da sua transgressão. Já estamos terminando o capítulo 20, tá bom? Segura firme, versículo 20 agora. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio, também está desonrando o seu tio, e não escaparão das consequências do seu pecado, morrerão sem ter filhos. Se um homem tomar para si a mulher do seu irmão, ficarão sem filhos. Mas aqui tem uma observação importante. Quando o irmão morrer, por exemplo, aqui no caso, o irmão tinha morrido, e o irmão tomasse para si a cunhada, como se fosse assim para você entender, porque o irmão não tinha deixado descendência, aí estava tudo bem, ok? Nesse caso aqui, tinha essa exceção, tá bom? Então vamos continuar. O Senhor dizendo, israelitas, chamando a atenção mesmo, obedeçam fielmente às minhas leis e mandamentos, para que a terra que vai ser de vocês não os vomite, não os rejeite, não os expulsem. Não sigam os costumes dos povos que eu estou expulsando de diante de vocês. Sabe por quê? É bem por causa desses costumes que eu fiquei irado com eles. Quanto a vocês, eu prometi que haveriam de herdar a terra deles, terra que jorra leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam separação entre animais e aves, que eu já disse para vocês, né? Que poderiam ou não serem comidos, né? Que poderiam servir de alimentos para vocês. E não se contamine com os animais e aves ou qualquer outra criatura que arraste pelo chão, como eu já declarei eles impuros. Sejam santos para mim. O Senhor falando muito sobre santidade com o povo, sobre andarem corretamente. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e separei vocês dos outros povos para serem meus. O homem e a mulher entre vocês que forem necromantes ou feiticeiros terão que ser castigados com a morte, serão apedrejados. Essas pessoas são responsáveis pela sua própria morte, queridos. Então entenda que essa prática de adivinhação, de consulta a espíritos malignos aqui nunca agradou ao Senhor, nunca veio de Deus, queridos. Isso não vem de Deus, nem antes e nem agora, amém? E o Senhor aqui então também fazendo essa observação importante, falando mais de uma vez aqui, ó, segunda vez que o Senhor está dizendo em um só capítulo, para que o povo não consultasse, para que o povo não tentasse fazer adivinhações, né, sobre o que estava por vir, tá bom, queridos? Assim terminamos o capítulo 20, já vamos para o último capítulo e vencemos o nosso propósito de hoje, 38º dia, tá bom? Vamos lá. Olha como continua então. O Senhor continuou dizendo a Moisés, diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão. Vou só beber um pouquinho de água aqui, amém? Continua dizendo assim. Então aqui, ó, diga para os sacerdotes, os filhos de Arão, que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de alguém do seu povo que venha a morrer. Salvo se esse morto for um parente próximo, como a mãe, o pai, filho ou filha, irmão ou irmã, por quem o sacerdote tenha ficado responsável. Com ela poderá contaminar-se. Então o sacerdote que exerce funções importantes entre o povo deve ter esse cuidado. Por isso não pode tornar-se impuro ou profanar-se, né, queridos? Ou então se tornar impuro, né? É isso aqui que está dizendo em outras palavras. Os sacerdotes não podem raspar a cabeça, nem podem aparar a barba e nem fazer cortes no seu corpo, porque eles são santos. Eles são santos assim como o seu Deus e não profanarão o nome do Senhor. Pois são eles que apresentam as ofertas queimadas ao Senhor, essas ofertas de holocaustos, de alimentos ao Senhor. E para essas funções, eles têm que ser santos, o Senhor está dizendo. Versículo 7 aqui, olha como continua. Não poderão casar com uma prostituta ou uma mulher mundana, nem com uma mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. O sacerdote deverá ser consagrado, porque apresenta o sacrifício ao seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que santifico vocês, eu sou santo. Se a filha de um sacerdote cair em prostituição, estará manchando a honra do seu pai, que é santo ao Senhor, e ela deverá ser morta.
ela deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele que entre seus irmãos for ungido com o óleo da unção, especialmente derramado sobre sua cabeça, e que for consagrado para usar as roupas sagradas, não andará com o cabelo desalinhado, nem rasgará as suas roupas em sinal de luto. Ele não chegará perto de um cadáver, mesmo que seja o seu pai e a sua mãe, para não se tornar impuro. E não poderá sair do santuário, nem profanará o tabernáculo do Senhor seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. O Senhor está dizendo aqui: eu sou o Senhor. O sacerdote deverá casar-se com uma virgem. Não poderá casar com uma viúva, nem com uma mulher mundana ou prostituta, mas tomará uma mulher virgem do seu próprio povo. Isso para que os seus descendentes não sejam profanados entre o seu povo. Eu sou o Senhor que separo vocês para serem santos. Já estamos finalizando o capítulo 21, tá bom? E disse mais o Senhor então a Moisés aqui: agora você vai dizer a Arão: nenhum dos seus descendentes, por todas as gerações que tiver algum defeito físico, poderá aproximar-se para apresentar as ofertas de alimentos ao seu Deus. Nenhum homem que tenha algum defeito físico poderá apresentar sacrifícios a mim. Nenhum descendente dos sacerdotes de Arão que tenha qualquer defeito devem apresentar ofertas queimadas ao Senhor, porque se ele tem defeito, ele não poderá apresentar essas ofertas. Ele poderá até comer dessas ofertas, tanto das ofertas santas como das mais santas, mas por causa do defeito, da sua imperfeição do corpo, não poderá se aproximar do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que santifica vocês para que sejam santos. E já finalizamos aqui no versículo 24. Assim Moisés deu todas as instruções a Arão, aos seus filhos e ao povo de Israel. Assim nós finalizamos hoje o nosso propósito, capítulos 19, 20 e 21. Finalizamos, queridos, e temos uma certeza em nosso coração que a instrução realmente ela tem o poder de nos salvar, né, queridos? A palavra de Deus e o Senhor em todo tempo quer e sempre quis, né, manter uma aliança conosco, com o seu povo, para nos livrar de erros, para nos livrar de escolhas erradas. Mais uma vez eu digo para vocês, então, ame essa palavra, pegue essa palavra e abrace ela realmente como algo que vem como proteção para a sua vida e para a minha vida, tá bom? O propósito do Senhor é de nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Lembre-se disso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe o seu domingo ainda mais. Eu sei que você já está abençoado, eu tenho certeza, mas que você seja mais abençoado aí em nome de Jesus. E amanhã, segunda-feira, de segunda a sexta, não se esqueça, nosso propósito é que horas? 6:30 da manhã. Estamos nós aqui cheios de coragem, força e vigor para esse nosso propósito poderoso, tá bom? Tchau, tchau então e até amanhã. Nós nos vemos, tá bom? Tchau, tchau.